Outro bloco, vamos corrigindo aqui a prova da PRF. Agora a gente vai analisar agora as infrações de trânsito, né? Infrações de trânsito, né? Infração de trânsito, os artigos 150, 161 até as 255 do CTB. É o maior capítulo aí do CTB, artigos 161 até os 255 do CTB. Trata do quê? De crimes de trânsito, né? E nessa prova nós tivemos aqui 3 questões de crimes de trânsito, né? Então nós tivemos aqui, só para você ter uma ideia, a gente está fazendo aqui pelas prioridades, né? Crime de trânsito, nós tivemos 9 questões, né? Tem mais 2 aí mais para frente, que é a lei seca e um crime ambiental, a gente vai falar, mas então vamos pôr 9 questões de crime de trânsito, né? Diretamente, e 3 questões versaram aí sobre infrações de trânsito. Bacana? Então vamos lá, vamos fazer as 3 questões aí de infrações de trânsito. As 3 questões foi cópia da lei, cópia do CTB, aluno aqui da LAC não tem dificuldade em acertar, né? Acertou com certeza essas questões aí. Vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Márcio conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores aos legalmente permitidos, tá? Então aqui ele já está falando que está descumprindo as normas, né? Para níveis superiores ao legalmente permitidos. Bacana. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Márcio pode configurar tanto infração administrativa quanto crime de trânsito, né? E aí, professor, né? Aqui são 2 coisas diferentes, né? Ó, infração, tá? Infração vai ser aquelas condutas, né, previstas aonde, professor? Ó, no artigo 165 ao 255, né? Tá? Do CTB. Já o crime de trânsito, né? Ele tem que configurar aonde, professor, né? Ele tem que configurar nos artigos 302 ao 312 do CTB. Tá aí. Do CTB. Bacana? Então tá aqui para vocês, né? Essas 2 situações distintas, né? Professor, e aí? Dá pra gente aqui, professor, né? Uma coisa aqui, então vamos lá. Lei seca. Vamos colocar aqui, né? Efeito da lei seca. Então, o cara, ele pode estar cometendo uma infração de trânsito e ao mesmo tempo o quê? Ó, um crime de trânsito, né? Pronto, tá aí um caso aqui. Então o que ele está falando aqui, professor, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui o seguinte, né? Lei seca aqui, ele está no 65 e no 306 ali. Então ele cai nos 2, né? Pode cair nos 2. Aí vamos lá. Professor, nesse rol aqui de 11 crimes, nós temos configurado crime de trânsito quando você exala a fumaça aí além do permitido? Não é crime de trânsito, é infração administrativa. Então a questão está errada. A questão está errada. Por que eu erro? Da palavrinha tanto, né? Não é tanto, né? Pode configurar infração administrativa. Ponto. Aí a questão estava correta, essa questão aqui. Não é tanto, é somente infração. Porque para ser crime ou infração, tem que estar junto desse rol, né? Então, olha a importância de você conhecer, né, os crimes de trânsito, né? Rapaz, tem que entender, né? Tem que saber desse cara aí. E aí, professor? Bacana, gabarito correto, né? Aliás, errado, né? Aluno da LAC concurso aqui, acerta isso aqui com os pés nas costas, né? Vem comigo. Já que é uma infração administrativa, né? Vamos aqui, quero passar para vocês, ó. 231. Transitar com o veículo, inciso 3. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. Infração grave, multa administrativa, retenção do veículo para a regularização. Então tá aí para vocês o gabarito errado. PRF 2019, CESP, cargo de policial, né? Dirigindo o seu veículo automotor, Caio, tá? Caio foi abordado por um policial rodoviário federal, ok, que constatou que a validade de sua carteira nacional de habilitação estava vencida há mais de 30 dias, né? Ou seja, então, né, Caio, né? Ó, Caio, ele estava o quê? Não estava sem habilitação, né? Ele estava sem habilitação vencida. Vou colocar habilitação vencida para ficar certinho. Ó, habilitação vencida. Ok. Ok. Há mais de 30 dias. Nessa situação, atenção,
Caio será multado, ok, né? Caio será multado, ok. Sua carteira de habilitação será recolhida, ok, né? Sua carteira de habilitação. E o seu veículo removido. Aí, né? O seu veículo removido, né, professor? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Você tem que entender o seguinte, quais as hipóteses que o veículo vai ser removido, né, cara? Qual que vai ser a hipótese do veículo vai ser removido? Para você saber mais sobre esse assunto do veículo ser removido, tá? Nós temos uma resolução do CONTRAN, tá? Nós temos a resolução CONTRAN, tá? A 623, ela fala sobre isso, né? Via de regra, é o seguinte, o veículo vai ser removido, né, quando ele não tem condições de continuar rodando ou quando ele vai colocar em risco a segurança dos usuários da via. Então tá aí, né? O que acontece nesse caso? Aliás, além disso, né? Modelo mental do CTB, dos órgãos gestores de trânsito, né? Gente, papo reto com vocês, né? Eles fazem de tudo para não recolher o veículo, né? Não recolher o veículo. Então, o CTB, em vários momentos, ele pensa o seguinte, o cara, ele conseguiu regularizar a situação, segue viagem, porque recolher o veículo é um problema, pode ter certeza, os caras não querem fazer isso, né? Então, o que acontece nessa situação, né? O erro está aqui, ele não será removido, né? Ele será retido, né? Se Caio, por exemplo, apresentar uma outra pessoa habilitada para conduzir o veículo poderá seguir viagem, Caio, a pessoa e o veículo. Então o erro está na afirmação, será removido. Mas importante é você ter esse conceito que eu acabei de explicar para vocês, né? Tá? A ideia, removido é só quando expressamente, ou seja, né? Quando ali você não tem condições de seguir viagem com o veículo, né? Então o gabarito está errado nessa perspectiva, né? Vem comigo, né? Artigo 162, dirigir o veículo com validade de carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima, penalidade multa, bacana. Medida administrativa, recolhimento da carteira de habilitação, ok, recolhe a carteira do cara, e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Então o erro lá é que ele trocou a palavra retenção por remoção, e são dispositivos diferentes, né? PRF 2019, CESP, cargo de policial. Vem comigo, mais uma questão de infrações, né? Vamos lá. O condutor estacionou o seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Ok, né? Então o cara foi lá e estacionou 1 metro, né? Longe da calçada, né? Por exemplo. Nessa situação, o condutor poderá ser multado. Ok. Né, poderá ser multado, se ele for atuado lá, ele vai ser multado, né? E o seu veículo removido, né? Sim, nesse caso aqui o veículo poderá ser removido, né? Ele poderá ser removido caso o veículo aí esteja aí atrapalhando aí, né, a circulação das vias, né? Então essa questão está absolutamente correta, né? Então aqui a multa vai ser a penalidade de multa e a remoção vai ser uma medida administrativa. Professor, fácil questão? Fácil. Essa questão ela foi retirada do artigo 181 das infrações de trânsito, né? Vamos lá, estacionar o veículo. Vem comigo. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, tá? A 1 metro. Infração leve, penalidade multa e medida administrativa, remoção do veículo, né? Vai para o pátio do Detran. Então, o gabarito aí, ela está correta, né? Ela está correta aí, por causa que ele falou que poderá ser removido o veículo. Ok. Vamos lá, professor, continuando. Vamos falar agora de penalidades, né? Penalidades, né? O capítulo das penalidades aqui do CTB também foi objeto de prova, né? Assunto importante. Vamos lá, vamos fazer a questão. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Né? Para que uma concessionária de serviço público de transporte de passageiros conheça a pontuação de infrações atribuídas ao motorista do seu quadro funcional, que, no exercício da atividade remunerada, ao volante tenha tido o seu direito de dirigir suspenso. Ela deve ter autorização do respectivo empregado, uma vez que essa informação ela é personalíssima, né? Então tá aí, professor. E aí, o que tem essa questão aqui? Isso aqui é uma questão, é uma alteração recente do CTB.
né? O que acontece, né? As empresas aí do ramo de transporte de pessoas e cargas, né? Onde, claro, né? Tem membros lá da sua equipe, seus colaboradores, né? Que sejam o quê? Motoristas profissionais aqui, né? Da atividade. O que acontece, né? O legislador, ele criou a possibilidade... Vamos lá, regra geral, tá? Regra geral. Ah, professor, eu quero saber como é que está a situação da pontuação aí lá do meu filho. Não, eu não posso. Por quê? Porque é uma informação personalíssima. Só pode ser fornecida a ele ou a quem a lei autorizar que seja prestada essa informação. Bingo, tá aí. Neste caso aqui, até a lei criou o quê? Uma exceção, tá? Uma alteração do CTB que foi feita para ter uma exceção. Para quê? Para ter melhor gestão, porque uma empresa de ônibus, né, ele tem que saber, né, ele necessita saber se aquele seu motorista, ela está o quê? Se o motorista está habilitado para conduzir, porque se ele está suspenso, ele não está habilitado naquele momento para conduzir o veículo, né? Isso vai colocar em risco, isso, inclusive ele poderá colocar aí um 310, né? Lá um crime de trânsito, pode até incorrer um crime de trânsito. Então, para isso, houve uma exceção à regra geral. Neste caso, o exercício está errado, aliás. Por que está errado? Porque a empresa de ônibus, a concessionária aqui de serviço público, poderá ter acesso, né, ao prontuário de pontuação lá do seu motorista profissional. Professor, onde que está o amparo disso? Está aqui, ó, artigo 261, parágrafo 8º. Foi incluído pela Lei 13.154 de 2015. Então, ó, vem comigo. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos prontuários atribuídos na forma do artigo 159, que é lá das penalidades, né? Os motoristas que integrem seu quadro funcional exercendo atividade remunerada ao volante na forma que dispuser o CONTRAN, né? Aí, ó, então ele aí pode ter acesso ao prontuário do CONTRAN. Bacana? Então, gabarito errado. Vamos lá, fazendo essa correção aqui da prova nossa prova da PRF, agora a gente vai falar do CONTRAN, né? Nós tivemos aqui questões também do CONTRAN, né? Então, do CONTRAN, qual que é o assunto aqui, né? O assunto, só para você ter uma ideia aqui, ó, Sistema Nacional de Trânsito. Aí nós temos todos os órgãos competentes aqui, né? Desse assunto aqui, caiu CONTRAN, tá? Caiu PRF, 3, 4 questões aqui, e caiu uma questão indireta sobre o DENIT, né? São os órgãos de trânsito aqui, ó. Tá? Então caiu aí essa questão aqui dos órgãos de trânsito aqui, né? Ao CONTRAN. Vamos agora fazer a questão do CONTRAN primeiro, né? PRF 2019, CESP, cargo de policial. O CONTRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Olha aí, gente. Está completamente errado, né? Por quê, professor? O órgão máximo executivo de trânsito da União chama DENATRAN, né? O CONTRAN é o órgão máximo, né? Não é o órgão máximo executivo, né? Não tem isso, ele é o órgão máximo normatizador aí, tá? De todo o sistema de trânsito, abaixo da lei é o CONTRAN, né? Cabendo a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ok? Completamente errado. O dispositivo desse cara aqui é o artigo 10, né? O artigo 10 lá do CTB. Ou seja, questão errada, aluno, essa aqui foi uma questão dada. Questão dada. Essa questão aqui foi uma questão dada, não é o órgão máximo, né? Muito fácil a questão aqui, bacana? Então, gabarito errado, né? Nessa perspectiva do Sistema Nacional de Trânsito, o examinador aqui também, claro, você vai fazer o concurso da PRF, isso aqui estava claro que ia ser cobrado esse assunto, né? O quê? Competências da PRF. Já falei nas minhas aulas, né? Rapaz, até o presente momento aqui, todos os assuntos, todas as questões foram abordadas nas salas de aula, né, durante as videoaulas. Cara, o aluno mandou muito bem nessa prova, quem fez o concurso, o curso aqui da Lá Concurso, né? Vamos lá. PRF 2019, banca do CESP, cargo de policial. A Polícia Rodoviária Federal integra o Sistema Nacional de Trânsito. Ok, verdadeiro, né? Claro, né? Inclusive está lá, né, no artigo 20, né? O artigo 20 diz isso. Competindo-lhe
no âmbito de suas rodovias e estradas federais, implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, né? Professor, e aí? Isso aqui trata do quê? Trata de uma competência aí comum a quase todos ou a todos os órgãos de trânsito, ou seja, cada órgão de trânsito, cada entidade do Sistema Nacional de Trânsito, dentro das suas competências, dentro da sua circunscrição, certo? Ele tem o quê? Tem que implementar as políticas aí, as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Ou seja, gabarito correto, conforme aí, tá, o artigo 20, inciso 8 do CTB. Outra questão fácil aí, muito fácil aí na prova de trânsito, ok? Vamos lá. PRF 2019, CESP, cargo de policial, né? Olha a estrutura da questão, né? Situação hipotética e assertiva, né? Eu, particularmente, adoro esse tipo de situação. Vem comigo. Situação hipotética. Policial rodoviário federal, você, ao flagrar o condutor de um veículo dirigindo alcoolizado, lei seca, 65, né, e 306, ou que ficou comprovado pelo teste de etilômetro, ok, bafômetro, lavrou o competente auto de infração de trânsito. Então, isso aqui é a situação hipotética. Então, o policial, dentro das suas atribuições, ele é o dever fazer isso, né? Ele vai lá, faz uma blitz lá, né? Pronto, bacana. Assertiva, vem comigo. Ou seja, afirmação, né? Nessa situação, a própria PRF aplicará ao condutor da infração a penalidade de suspensão do direito de dirigir, assegurando-se a ampla defesa, tá certo, o contraditório e o devido processo legal, né? Ou seja, aqui está falando que a PRF, né, vai, na verdade, ela não vai aplicar, né? Olha só, né? Não vai aplicar, não é a PRF que vai aplicar isso aqui, né? A PRF, ela vai fazer o quê? O auto de infração, ok? O auto de infração. Por quê? Porque o PRF ele vai ser o quê? O agente da autoridade de trânsito. Ok? De trânsito. Ele não é autoridade, ele é o agente da autoridade de trânsito. E aí, professor? Vem comigo. Penalidade de suspensão. Essa penalidade de suspensão, junto com a de cassação, a partir do momento que ele recebe essa infração aqui, essa penalidade, ela vai ser aplicada através de um processo, olha aí, processo administrativo. Esse processo administrativo, ele vai correr aonde? Cara, ó, suspender o direito de dirigir, cassar o direito de dirigir. São penas aí com maior potencial aí que existe no TRO. Suspender o direito, ou seja, são mais graves. Então o legislador sabiamente exigiu que para a aplicação dessas penas tenha o quê? Um processo administrativo. Ora, pela regra, vem comigo, tá? Sem falar dos artiguinhos, né? Quem que vai conceder o direito de dirigir? Quem concede o direito de dirigir é aquele que avalia o candidato, né, com todas as regras lá de teste de aptidão física, mental, psicológico, né, curso, né, direção, etc, etc. Quem que é? O Detran. Né? O órgão executivo estadual de trânsito que vai expedir a CNH. Então, onde vai rodar o processo de cassação da CNH ou de suspensão da CNH, que existe o processo administrativo, será onde? No órgão executivo de trânsito, né? Ou seja, o Detran, né? O Detran, tá? O PRF lá, ele não vai, né, cara? Ele não vai fazer ele vai fazer o auto de infração, né? Ele vai fazer o auto de infração, a PRF, né? Depois, pela ordem, né, vai ser a notificação do auto, né? Depois você vai ter o quê? A notificação da infração. Depois você vai aplicar a infração. Você vai aplicar. Esse aqui é o roteiro, né? Então tá aí, infração. Então esse aqui é o roteiro, é claro. Nesse caso aqui ele vai fazer o auto de infração e ao mesmo tempo ele vai o quê? Fazer a notificação da atuação
do quem teve a infração, do cara lá que foi pego lá no bafômetro, bacana? Então são momentos diferentes, uma questão muito bem elaborada. Vamos ler de novo aqui, ó. Nessa situação, a própria PRF aplicará ao condutor ou infrator da penalidade, não é a própria PRF, né? A PRF é o quê? Um agente, ele é o agente da autoridade de trânsito, quem vai fazer isso é a autoridade de trânsito. E neste caso da suspensão aí, vai ser um processo que vai rodar lá no respectivo DETRAN, tá? Lá no respectivo DETRAN. Então está errada essa questão aí. Uma questão difícil, uma questão aí que poucos alunos aí, pouca gente consegue enxergar isso aqui. Muito difícil essa questão aqui, ou seja, a questão está errada e parabéns para o CESP, ok? Ótimo, vamos lá. A próxima questão, ela cabe aqui, tá, para 3 casos, né? Ela cabe a resolução 289, né? Ela é um assunto que você pode acertar esse assunto aqui, o caminho para acertar esse assunto em 3 aulas, né? A resolução do CONTRAN 289, bacana, que define a atuação do DENIT e da PRF. O artigo 20 do CTB, que fala das atribuições da PRF, e o artigo 21, que fala das atribuições do DENIT. Bacana? Então aí, 3 aí, né? Um assunto que cabe em 3 aulas, né? PRF CESP 2019, cargo de policial. As receitas oriundas das multas aplicadas pela PRF serão repassadas ao DENIT, órgão executivo rodoviário com circunscrição sobre as rodovias federais, né? Professor, e aí, né? Isso aqui foi um assunto que eu falei muito durante a sala de aula e nós temos uma regra geral nesse assunto. Qual que é a regra geral? A regra geral é o seguinte: o órgão que aplica a multa vai ser o órgão responsável para a sua arrecadação. Ou seja, a questão está errada. Se é a PRF que aplicou a multa, né, então ela vai ficar com a PRF para ter a sua destinação lá específica, salvo engano, lá no 320 ou 328 do CTB trata sobre isso, né? Ou seja, a questão está errada, né? Professor, como é que tá? Onde que está a fundamentação disso? Em 3 lugares, né? Vem comigo, olha só. Resolução CONTRAN 289 de 2018, né? Artigo 3º. As receitas oriundas das multas aplicadas pelo DENIT e DRF serão revertidas a cada órgão arrecadador. Aí, em conformidade com o artigo 320. O 320 diz lá que é para ser aplicado educação para o trânsito, política, sinalização, melhoria da qualidade da vida das vias públicas, assim por diante. Então, o erro da questão é falar que a multa da PRF vai para o DENIT, né? Fora isso, outro caminho, aqui, artigo 20 do CTB, inciso 3º. O artigo 20 do CTB é aquele artigo que trata o quê? Das competências da PRF. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, aí ó, cabe ele, né? Aplicar e arrecadar, Então ele vai aplicar e vai arrecadar. As medidas administrativas decorrentes a valores provenientes de estado e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de carga superdimensionadas e perigosos, né? A competência do DENIT em relação à aplicação de multas, olha aí, artigo 21, inciso 7, 8 e 9. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas subdimensionadas ou perigosas. Artigo 21. Fiscalizar, atuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, tá certo? Relativas às infrações por excesso de peso, dimensões, lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. 21. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nesse previsto. 95 lá no meio ambiente, né? Uma coisa que faltou, cara, o artigo 21, tá? Ele vai tratar do quê? Ó, dos órgãos rodoviários, tá? Da União, 2 estados e 2 municípios, tá? Então aí. Tá, eu falei DENIT, não é só DENIT, né? Então é dos 3, tá certo? Então essas aqui são competências comuns aos 3, é claro, cada um dentro da sua área de circunscrição, né?
Veículos de circulação internacional. Mais uma questão caiu na prova, caiu uma questão sobre isso, né? E aí, professor, faz sentido? Claro que faz sentido, né? Por que faz sentido esse assunto aqui? Gente, vem comigo, olha só, tá? Olha só, o Brasil tem uma fronteira enorme, não é isso? Em toda rodovia que passa de um país para o outro tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então é importante, é um assunto aí que era possível ser cobrado em prova, né? Como é que esse assunto foi cobrado em prova, professor? Vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Se um policial rodoviário federal atuar por infração de trânsito um condutor de veículo em circulação no Brasil, mas licenciado no exterior, o infrator deverá pagar a multa no país de origem do licenciamento do automóvel na forma estabelecida pelo CONTRAN, né? Professor, e aí? A questão está errada. Né? Olha só, vamos entender o comando da questão. Policial rodoviário federal atuar por infração de trânsito um condutor de veículo em circulação no Brasil. Então, é um argentino, por exemplo, que está no Brasil, ok? Mas licenciado no exterior, ou seja, o veículo, olha aí, o veículo é licenciado no exterior. Tá certo? No exterior. E aí, professor? Veículo no exterior. Então, quando você aplica uma multa, ele vai para onde? Vai para o licenciamento, vai lá para o licenciamento do veículo lá no país de origem. Tá aí. O que ele está falando? O infrator deverá pagar a multa no país de origem. Negativo. Ou seja, este veículo licenciado no exterior, ele só pode, pela regra, deixar o país se ele pagar essa infração. Ele não pode fazer isso, tá? Agora, tá? Então a questão está errada. É claro que eu vou trazer aqui a fundamentação para vocês, né? Aí eu quero puxar um pouquinho de sardinha nessa questão aqui. No caso que eu falei, o cara é argentino. Cara, a Argentina faz parte do Mercosul, né? Então, se um dia, graças a Deus, né, cara, o Brasil vai estar 100% integrado àquelas placas do Mercosul, isso não vai acontecer. Isso vai lá no prontuário do veículo de lá. Acabou, né? Integração. É muito importante esse cara aqui, né, do Mercosul. Vamos lá, fundamentação da questão. Vem comigo aqui. Artigo 119, parágrafo 1º, que fala dos veículos de circulação internacional, né? Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento ou depósito judicial ou administrativo dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento e danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Está aí uma alteração de 2016, né? Isso acontecia muito, o cara vinha aqui, cometia não sei quantas infrações, então ele ia embora. Acabou, né? Não pagava nunca mais. Agora, ó, ele caiu lá, ele só pode deixar o país depois desse pagamento prévio. E lá no 260, que é das penalidades, no parágrafo 4º, ele fala: quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitando o princípio da reciprocidade, né? Olha aí, então nós temos aí esses dois dispositivos do CTB. Questão fácil, questão aí abordada em sala de aula, mais uma, né? Bacana, vamos continuar. Agora vamos falar aqui mais uma questão aqui. Essa questão aqui, ela trata o que de normas, né? Normas gerais de conduta, normas gerais aí de conduta e circulação, né? De circulação e conduta, perdão, né? É um assunto aí campeão de questão de prova de CTB, mas para a PRF só cobrou uma, cara, né? Só cobrou um assunto, uma questão só, que foi velocidade máxima, né? Que está no artigo 61 ao artigo 63 do CTB. Só uma questão. Isso é dada natureza. Quando é um concurso para guarda municipal, por exemplo, né? Rapaz, guarda municipal despenca esse capítulo aqui do CTB. Vamos para a questão. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Nas rodovias de pista dupla, olha aí, rodovias de pista dupla, localizadas em vias rurais. Aí, vias rurais, então nós temos urbanas e rurais, ok, né? A velocidade máxima permitida para automóveis, caminhonetes e motonetas será a mesma, né? Olha aí, uma questão capciosa, né? Colocou vias rurais, né? Estradas e rodovias, né? Ó, dupla, né? Se é pista dupla, claro, é pavimentada, né? Aí ele falou, é a mesma? Sim, correto, né? Esse examinador, ele fez um Ctrl+C e um Ctrl+V lá do artigo 61.
O artigo 61, que trata de velocidade máxima permitida aí, né, caso não haja aí, né, sinalização dizendo ao contrário, né? Aí nas vias rurais, rurais, nas rodovias de pista dupla, lá falava 110, né, para automóveis, caminhonete e motocicletas, né? O aluno aí que não estudou com profundidade, ele passou batido. 90 para os demais veículos, né? Então velocidade sempre cai uma questão. Bacana? Então aí tá feita essa questão aí. Vamos lá, mais uma. Sinalização de trânsito, né? Então, sinalização de trânsito, caiu mais uma questão de sinalização de trânsito. Está lá nos artigos 80 a 90, fala tudo. Tem uma aula que eu falo tudo sobre isso. E caiu um assunto bem tranquilo, né? Ele fala o quê? De regras, né? Ele caiu o quê? De regras aí de prioridade das normas de trânsito. Vem comigo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. A sinalização de trânsito segue uma ordem de prevalência, né? Ordem de prevalência, primeiro, depois, né? Vamos lá. Ou seja, as ordens do agente de trânsito. Então, vamos lá. Primeiro, olha aí. Ordens do agente de trânsito. Agente de trânsito, né? Tá aí. Só como é que se manifesta? Através do apito, dos sinais, né? Pare, né? Tá aí. Prevalecem sobre as normas de circulação. Aí. Normas de circulação. Norma de circulação. Ok, placas, né? E outros sinais. Aí. Outros sinais. Ok, prevalece, ok, né? Aí vem as de indicação. Isso aqui é um item só, né? Regra disso aqui, né? Vamos lá. As indicações do semáforo sobre os demais. Aí depois tem semáforo e as indicações dos sinais sobre os demais normas de trânsito, né? E aí, professor, a questão está super correta, né? A questão está super correta, inclusive ela é o quê? Ela é lá Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 89. Vem comigo, a sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, ou seja, deve prevalecer. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais, né? Então é o seguinte, vamos lá, outros sinais, por exemplo, está o sinal vermelho e tem um agente de trânsito falando para você, vem, e aí? Você vai seguir o semáforo, o sinal, ou você vai seguir o agente? Vai seguir o agente, por quê? Porque ali é uma sinalização, então ela tem prevalência, prevalece. Norma de circulação. Está lá, proibido virar à direita. E tem lá um agente, vira. O que acontece? Vai prevalecer. Então vamos lá. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Sim, está lá o semáforo, né? Está dizendo lá, está vermelho. E lá tem uma placa vira à esquerda, né? À direita, né? O que acontece? Enquanto estiver vermelho, você não pode virar à direita. Tá? E, finalmente, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Né? Então, está aí sobre as demais normas de trânsito. Então, os sinais. Então, ela está dizendo, por exemplo, aqui, o seguinte, né? Está dizendo lá os sinais e as placas. Né? Então, onde tiver placa, ela vai estar valendo sobre as demais normas de trânsito aí, né? Demais normas de trânsito, né? Tá aí. Demais normas de trânsito. Essa demais norma de trânsito significa dizer o seguinte, em locais aonde não tem nenhum tipo de sinalização, mas ali, professor, norma, tem norma. Por exemplo, você vai aí numa estrada de chão, por exemplo, né? Sentido duplo, né? Não tem nenhuma sinalização. Ah, professor, eu posso, né? Tá circulando na esquerda? Não, não pode. Você tem que circular sempre na direita, né? Você sempre tem que estar circulando na direita no sentido. Então, essa é a regra. Então, vale o quê? Vale a regra, as indicações de sinais. Aqui, demais é onde não tem os sinais. Então, questão fácil, bem explicada isso aqui durante a aula, né? Vamos lá. Mais um capítulo aí, mais uma questão de prova, né? Caiu aí condução de veículos aí, motoristas profissionais, né? Muito importante isso, aqui onde definiu o que é a jornada de trabalho dos motoristas, né? Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui.